vamos falar dos 3 fatores principais da lei da atração. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Rose. E assim, tem muita gente que é novo, é nova, não entende muito bem do assunto, mas tem muito interesse. E hoje eu vou falar pra vocês sobre os 3 fatores, gente, que são os principais, que fazem toda a diferença nesse assunto lei da atração. O primeiro fator é o quê? O pensar. Gente, eu bati muita cabeça até eu entender, gente, que tudo que acontece ao nosso redor, primeiro foi criado na nossa mente. É incrível, tem muitas pessoas que vão questionar, mas eu falo, para vocês entenderem, vocês têm que viver. Não adianta vocês questionar uma coisa que vocês não conhecem. Assim também como eu questionava. Mas quando eu comecei a praticar, quando eu comecei a vivenciar, eu entendi que faz toda a diferença, que faz todo o sentido. E aí, gente, tudo que acontece ao nosso redor é criado. Porque o que acontece? Nossa cabecinha é como se fosse uma caixinha. Tudo que a gente vive, a gente vai armazenando nela. E tudo que a gente vai armazenando nela, vai criando tudo que a gente vai viver. É como se fosse uma sementinha, né? Tudo que você vai plantando ali, vai germinando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até se tornar uma grande árvore com muitos frutos. E aí, gente, esses frutos é a recompensa daquilo que você plantou, é a recompensa daquilo que você armazenou, né? Então, o que acontece, gente? É tão poderoso, né, esse conhecimento, gente, porque quando a gente tem esse conhecimento, isso muda toda a nossa vida. Esse dia eu estava analisando e o que acontece? A gente, quando a gente tem esse conhecimento, evita muito da gente vir passar por decepções, fracassos na nossa vida se a gente tiver esse conhecimento. Porque se você souber o que você está plantando, você não vai ter que se preocupar com aquilo que você vai colher. Então, se você sabe que tudo aquilo que você planta, você vai colher, você vai pensar 2 vezes naquilo que você está plantando. Então, gente, a nossa mente, a gente tem que prestar atenção muito que a gente anda colocando nela, tudo que a gente vive, tudo aquilo que a gente anda falando para nós mesmos. Muitas vezes, gente, eu vejo as pessoas pegar os filhos e falar assim: você não serve, você não presta, você é uma praga, você não serve para nada. E aí, gente, aquilo ali vai sendo armazenado na cabeça da criança. E ela vai passar a acreditar naquilo que foi dito para ela desde a infância. E aí, quando você vê o adolescente frustrado, você vê um adulto fracassado, a gente não entende o porquê, mas tem uma sementinha. E aí, gente, cada um de nós tem aquela caixinha que foram guardadas semente. E essa semente o quê? Germinaram, se tornaram grandes árvores. E aí, gente, o fruto disso, o fruto dessa árvore vai depender daquilo que foi plantado. E aí tá, esse é o primeiro fator, que é o pensar. E aí vem um segundo fator, que é o quê? O sentir. Tudo isso que foi armazenado na sua mente, eles geraram sentimento. Porque assim, gente, toda vez que alguém chega em você e fala que você não presta para nada, que sentimento você vai nutrir diante dessa palavra? Primeira coisa que você vai falar: será se realmente eu não valho nada? Será se eu não presto para nada? Tu vai ficar, ó, pensando. Principalmente as pessoas que não falam nada, né? Que simplesmente guarda para si e fica só refletindo sobre aquilo que foi dito. Muitas pessoas vai brigar, vai questionar, mas não, tem muita gente que guarda, né? E aí, gente, tudo que foi dito, tudo que foi falado pra gente, a gente vai armazenar. E tudo isso que foi dito vai gerar o quê? Sentimentos. Alguns sentimentos bons, né? Que também não tem só palavras ruins, também vai ter palavras boas. Vai ter sentimentos bons, vai ter sentimentos ruins, vai ter traumas. E aí, gente, você vai ser uma árvore, né? Cheia de frutos podres, né? Alguns bons, mas os outros podres. E aí você não vai entender por que você é assim, por que você não dá certo na vida, porque tudo que você tenta fazer não dá certo. E aí muitas pessoas não buscam saber a raiz de tudo aquilo, entende? E aí, gente, esses sentimentos, ele vai fazer o quê? Ele vai crescendo, vai crescendo. Se ele for posto para fora, muitas vezes vai ferir outras pessoas, e se esse sentimento não for posto para fora, ele vai ferir a própria pessoa, entende? E aí, gente, o fruto desse sentimento vai ser o quê? A pessoa ser amargurada, a pessoa ser
como é que fala? A pessoa ser fracassada, a pessoa não ter vontade de fazer nada, a pessoa não deixar de acreditar em tudo, não acredita mais em nada, a pessoa entra em depressão, acontece vários tipos de coisa, entende? Só por causa daquilo que foi plantado na mente, foi pro coração, que gerou o sentimento, e aí foi para fora, que foi o falar, que foi a depressão, que foi a dependência, foi uma série de fatores. E aí, gente, o que acontece? Tem muitas vezes que as pessoas não se recuperam. E aí, gente, a gente tendo o conhecimento desses 3 fatores, isso você pode mudar a sua vida. Porque o que acontece? Tudo isso pode ser mudado, tudo isso pode ser modificado. Como que eu posso mudar isso? Pensando bem naquilo que você está plantando. Só para vocês terem uma ideia. A questão da agricultura é uma coisa excelente. Quando uma árvore ela não dá frutos bons, o que é que tem que ser feito? Não entendo muito de agricultura, mas pelo menos eu sei um pouquinho por cima. Você vai pegar aquela árvore, né? Você vai podar ela, você vai mudar o tipo de adubo que está sendo usado, você vai usar o fertilizante certinho, e aí, ou seja, ela vai começar a produzir, ou seja, ela vai ter uma nova oportunidade de produzir. Assim também é com a gente. Muitas vezes na nossa vida toda, a gente teve na nossa vida coisas que nos fizeram mal, coisas que praticamente destruíram a nossa vida. Só que depois que a gente tem esse conhecimento, a gente tem a chance de mudar. E só depende de nós, né? E assim, uma coisa que eu falo que é maravilhoso. Com a lei da atração, eu aprendi que tudo a gente pode refazer, tudo a gente pode mudar, né? A gente pode nos dar uma nova oportunidade. Só basta a gente mudar a nossa mente, a gente pensar naquilo que a gente está falando, a gente pensar naquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente está vendo. Porque quando a gente começa a ver boas coisas, a gente começa a falar coisas boas, tudo na nossa mente muda. Quando a gente começa a se espelhar em pessoas boas, a gente começa a se espelhar em pessoas que, como é que eu posso falar? Pessoas que realmente querem o nosso bem, a gente vê como as coisas mudam totalmente. Então, gente, o que eu posso falar pra vocês é isso. Cuide daquilo que você anda pensando. Cuide naquilo que você anda sentindo. E o mais cuidado ainda com aquilo que você anda falando. Porque o falar, gente, faz toda a diferença. O falar é a concretização de tudo aquilo. Do pensar, do sentir. Porque quando você chega a falar, já é o fruto de tudo aquilo que você está sentindo. Então, muitas vezes, quando você pensar uma coisa ruim, não deixe que fique muito tempo na sua mente a ponto de você poder começar a sentir alguma coisa ruim. Sempre coloque uma coisa boa na sua mente, porque o que acontece? O sentimento bom e o ruim, eles não ficam no mesmo lugar. Ou fica um, ou fica o outro. Então, todas as vezes, gente, que você estiver com algum pensamento ruim, algum sentimento ruim, substitua por algo bom. Que logo aquele sentimento vai sair dali, aquele sentimento ruim. Entende? E quando você pensar em falar algo, pense, reflita 2, 3 vezes, 10 vezes se for preciso. Mas não coloque para fora aquilo que pode envenenar uma outra pessoa, envenenar até você mesmo. E quando a gente tem o conhecimento que aquilo ali não é bom, que aquilo ali não nos faz bem, a gente vai aprender a filtrar aquilo ali. A gente vai aprender a não nutrir, a não alimentar aquele sentimento ruim, porque não vai fazer bem pra gente, não vai fazer bem pra ninguém. Então, gente, quando a gente tem acesso a esse conhecimento, a gente vê que a gente pode mudar não só a nossa vida, também a vida de outras pessoas. Eu fico assim pensando, se eu tivesse tido acesso a esse conhecimento muito antes, eu teria, gente, evitado muito sofrimento, teria evitado muita coisa, gente. Então, eu falo pra vocês por experiência própria. Aprenda, bote em prática, compartilhe, né? E não guarde o conhecimento só pra você, porque o que você tá vivendo hoje pode ajudar outra pessoa a não passar por aquilo ali. Entende? E aí, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, gente, eu peço que vocês deixem seu like. Eu peço que vocês se inscrevam no canal. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.